Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia. Como dissemos na semana passada, hoje vamos dar continuidade sobre o tema eleições. Nós estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Votuporanga, onde em breve, a partir de janeiro, os novos vereadores vão trabalhar. E por isso nós viemos até aqui para saber sobre o funcionamento de alguns setores da Câmara. No programa de hoje, você vai saber um pouco sobre o funcionamento da parte jurídica, administrativa e também da assessoria de imprensa. Vamos ter ainda um depoimento da ex-vereadora, doutora Encarnação Manzano, que nos contou sobre a experiência como vereadora. Então o programa está bastante interessante para você conhecer um pouquinho sobre o trabalho dos senhores vereadores e também de toda a parte interna aqui da Câmara Municipal de Votuporanga. Não saia daí, o Cidadania já está começando e você é o nosso convidado. Na semana passada, nosso assunto foi eleições e hoje também continuamos com esse tema. Desta vez, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Votuporanga para sabermos como que funciona alguns setores, já que vamos eleger o novo prefeito e também os novos vereadores nessas eleições que acontecem agora no dia 15 de novembro. Nós estamos aqui no plenário, onde os vereadores se reúnem uma vez por semana para votarem leis e projetos. Quem vai conversar comigo agora é o Dr. Lucas da Silva, ele que é o diretor jurídico da Câmara Municipal aqui de Votuporanga e vai explicar para a gente como funciona essa parte jurídica, qual o caminho que as leis e os projetos percorrem até chegar aqui ao plenário para a votação dos vereadores. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania de hoje. É um prazer tê-lo aqui como nosso convidado. Muito obrigado. Obrigado, Danilo, pelo convite. Bom, a Câmara Municipal, de uma forma bem objetiva, ela é uma das responsáveis pelo processo legislativo municipal, né? Nós temos o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Ambos têm legitimidade para poder elaborar as leis que regem o nosso município e que afetam, né, no dia a dia do cotidiano dos nossos munícipes. Então, a princípio, assim, a iniciativa de leis compete ao prefeito, aos vereadores e também aos cidadãos, né, que podem se reunir e enviar projetos de iniciativa popular também para a Câmara. Então, assim, de uma forma objetiva, os projetos são protocolados, lidos e distribuídos cópia aos vereadores e aí eles passam também pela análise das comissões permanentes da Câmara. Nós temos as comissões que analisam previamente a constitucionalidade dos projetos para ver se tem alguma correção, para ver se tem a necessidade ou não de fazer-se uma audiência pública. E após a análise das comissões e dos vereadores, o projeto volta para a presidência da Câmara para ele ser pautado através da ordem do dia. Aí o projeto vai para a discussão, né, em plenário, e os vereadores, de acordo com a matéria, eles votam, né, deliberam e votam em plenário. Está aqui toda segunda-feira, né, que nós temos as sessões, e assim, sendo aprovado, ele vai para a sanção do prefeito. Aí o prefeito por si, ele analisando, ele pode sancionar o projeto ou vetar, no caso, se não for de sua autoria. E aí, após essa análise do Poder Executivo, a lei é publicada no Diário Oficial para conhecimento de todos, atendendo o princípio da publicidade previsto na nossa Constituição Federal. Também, se o projeto for vetado, aí o projeto volta para a Câmara para ser analisado este veto. A Câmara ela tem a prerrogativa de também derrubar o veto e aí, se for derrubado o veto, é enviado de novo para o prefeito.
Se caso o prefeito não concordar e passar-se o tempo de 48 horas, o presidente da Câmara ele promulga a lei. É o que está previsto em nosso regimento interno e também na lei orgânica, que são os dois marcos jurídicos que regem todo esse processo legislativo que eu falei, tanto a lei orgânica como o regimento interno. Aqui na Câmara nós temos apreciação de emendas à lei orgânica, projetos de lei, que existem matérias que são projetos de lei ordinária, que vão se tornar lei ordinária, e tem projetos de lei que são matérias de leis complementares. E também votamos projetos de decreto legislativos. Como um exemplo de decreto legislativo, a gente pode citar o julgamento das contas do prefeito, que todo ano vem após análise do Tribunal de Contas, e também os títulos de cidadão e insígnias de honra ao mérito. Aqui na Câmara também nós analisamos as resoluções. Resoluções são matérias que tratam da organização interna da Câmara e também sobre a conduta dos vereadores, né? Para que fique bem claro para as pessoas que estão nos acompanhando, como é que nasce a vontade de se fazer uma lei ou um projeto? Por exemplo, eu sou vereador e gostaria de criar uma lei para que as pessoas, vou citar uma lei que já existe, as pessoas sejam proibidas de fumar em local público, por exemplo. Ou eu quero criar um projeto para denominar o nome de um local público, por exemplo. Como é que nasce? Isso, o vereador ele apresenta, ele dá a ideia, isso tem que ser aprovado pela comissão, como foi dito. Como é que funciona isso na prática? Bom, geralmente a iniciativa das matérias, né, ela parte de alguma representação de algum munícipe, né, que pode indicar para o vereador, né, se for matéria de projeto de lei, que aí há uma análise do vereador e também há uma análise jurídica, até nossa, parlamentar, para ver se o projeto ele é de matéria local, né? Existem alguns temas que são trazidos que nós falamos que nós não podemos legislar porque são matérias de competência do Estado e da União. Então, mas geralmente assim surge de alguma necessidade do cotidiano. Igual aqui nós já tivemos vários exemplos. A lei do atendimento do consumidor bancário surgiu da Câmara, né? Então, de iniciativa da Câmara. Então, o que acontece? Foi uma lei que assim, havia um grande clamor popular para que os bancos atendessem melhor os clientes, dessem melhor conforto, né? Então foram procurados vereadores, na época, para fazer um estudo e elaborar a lei municipal. E ela está em vigor e ela tem um caráter prático muito visível, né, do nosso cotidiano. Então, geralmente surge de uma necessidade do interesse local, né, dos munícipes, que podem ser através de iniciativa popular ou por meio do vereador. Fala um pouquinho para a gente, por favor, agora sobre o Dr. Lucas, diretor jurídico. Qual que é o seu papel aqui dentro da Câmara? O papel do diretor jurídico é fazer o acompanhamento, junto com os vereadores, da constitucionalidade dos projetos, né? Mesmo do executivo, quando vem, a gente analisa. Muitas vezes a gente pede para corrigir alguma coisa, eles enviarem alguma informação complementar. E também dá o suporte jurídico para os vereadores, né? No caso de haver uma dúvida, né, sobre a questão que está sendo tratada, se ela atende os requisitos constitucionais, qual o quórum necessário para aprovar a lei, se é matéria de interesse local, se tem que haver alguma correção redacional também, nós fazemos. E damos todo o suporte necessário. Quando tem as sessões também, nós orientamos o presidente e os membros da mesa no caso da condução da sessão. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu agradeço muito e já fica aqui o nosso convite para uma próxima oportunidade para a gente estar transmitindo para a população essas informações importantes sobre o Poder Legislativo. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Danilo, pelo convite novamente.
Daí, portanto, eu conversei com o Dr. Lucas da Silva, ele que é o diretor jurídico da Câmara Municipal de Votuporanga. Agora nós vamos conhecer a parte administrativa aqui da Câmara Municipal de Votuporanga. Acompanhem com a gente. Continuação no bloco 1 com o Dr. Maurilo Pimenta, diretor administrativo da Câmara. 1, 2, 3. Continuando com o programa Cidadania, agora nós vamos falar sobre o funcionamento do setor administrativo aqui da Câmara Municipal de Votuporanga. Para falar sobre isso com a gente, está aqui ao meu lado o Dr. Maurilo Pimenta, ele que é o diretor administrativo da Câmara. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania. Eu gostaria que fosse explicado para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, como é que funciona essa parte administrativa da Câmara. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade. Na verdade, a Câmara Municipal ela tem 3 funções básicas, que é a função legislativa, que consiste na elaboração das leis de competência do município local. A função fiscalizadora, que consiste na fiscalização externa do Poder Executivo, na execução orçamentária, o julgamento das contas do prefeito, e a função administrativa, que consiste na elaboração do regimento interno da Câmara, dos órgãos internos que compõem a Câmara, a parte de pessoal, patrimônio, etc. E dentro dessa parte da função administrativa, como eu disse, a elaboração do regimento interno, que é a mola do Legislativo, da Câmara, tudo está determinado no regimento interno, as funções dos vereadores, a questão da fiscalização, as atribuições dele e a parte das atribuições administrativas dos órgãos internos, onde que temos vários órgãos internos na Câmara. Um deles, temos a chefia de gabinete da presidência, que é responsável pela correspondência do presidente, a questão da agenda, cuida de toda essa parte relacionada ao presidente, encaminhamento das correspondências que chegam para os órgãos de direito da Câmara. Temos também a parte jurídica da Câmara, que é responsável pela questão de elaboração de pareceres jurídicos sobre diversos questionamentos que tem, não só da parte legislativa, de vereadores, da parte da elaboração das leis, sobre a constitucionalidade, tudo, ele dá esse apoio, o setor jurídico, como também internamente, tudo que nós vamos fazer, sempre pedimos antes a questão jurídica, o parecer, para saber se está dentro da lei, se pode ser feito, se não pode, se tem alguma ilegalidade. Temos o outro órgão também administrativo, que é a parte do RH, o setor de RH, que é responsável pelos recursos humanos e financeiros da Câmara, que faz os pagamentos, não só do salário dos servidores, como toda essa questão do pagamento de compras, porque a Câmara em si é como se fosse uma empresa. Ela tem os gastos, tem gastos de energia, água, questão de material interno, papel, questão de toner, impressoras e etc. Então tudo isso passa pelo setor do financeiro também. Outro órgão também muito importante é a parte contábil, nós temos o assessor contábil na Câmara, que é responsável também por toda essa questão de contabilidade da Câmara, onde que ele organiza toda a questão dos repasses que são feitos para a Câmara, porque a Câmara ela mensalmente ela recebe os duodécimos, que é o repasse da Prefeitura para a manutenção das nossas atividades e, inclusive, pagamento, como eu disse, dos servidores e tudo mais. E, então, ele faz toda essa parte contábil, financeira, organiza. Temos a parte do setor também de patrimônio da Câmara, que é responsável, que cuida de todo o patrimônio, ele é responsável, onde faz a catalogação de todo o patrimônio da Câmara, ar-condicionado, mesa, cadeira, a questão de compras, organização de licitações, tudo que vai ser comprado na Câmara, geralmente a gente passa por um processo de licitação também, onde que dá transparência, ampla concorrência, a questão da busca pelo menor preço também, fazer essa economia. Temos, além desses órgãos, tem a parte do setor da assessoria,
dos gabinetes, dos vereadores, onde que presta toda essa assessoria, né, apoio, né, aos vereadores na execução, né, das indicações, as proposituras deles. Elas ajudam a elaborar, né, a fazer a redação, encaminhamento, né, para o plenário também, os projetos. E, no caso, eu como diretor administrativo, eu venho como um coordenador, né, na verdade, de todos esses órgãos, né, dos servidores, tudo. Então, eu faço essa parte administrativa, coordenando, né, dentro daquilo que está previsto no regimento interno da Câmara, né? Se está correto, se não está. Porque o Tribunal de Contas também ele faz a função fiscalizatória da Câmara. A Câmara fiscaliza o Poder Executivo. E aí talvez surja uma pergunta, mas quem fiscaliza a Câmara, né? Não, a Câmara é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Então nós temos que cumprir as normativas, né? As diretrizes que o tribunal impõe através de suas resoluções. Então nós temos que seguir a risca também, porque também se cometemos algum ilícito, seremos punidos, obviamente, né? Através do Tribunal de Contas, né? E o Ministério Público também. Então a gente tem que seguir sempre a legalidade, né? Fazer tudo certinho, o que a lei determina, para não correr nenhum risco aí, né? Tá certo. Bem, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Tenho certeza que muitas pessoas não sabiam sobre esses detalhes, né? Então por isso que a gente está gravando esse programa hoje aqui com vocês, para conhecermos um pouquinho mais detalhado sobre o funcionamento da Câmara. Muito obrigado mais uma vez e também já fica o nosso convite para uma próxima oportunidade. Não, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade e faço um convite também à população. A Câmara está de portas abertas. Quem quiser conhecer aqui, durante o horário de expediente, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, estamos à disposição para quem quiser vir, conhecer, ver o trabalho, ver tudo o que acontece aqui na Câmara. Estamos de portas abertas para receber a população. Ok. Muito obrigado. Mais uma vez. Está aí, eu conversei com o doutor Maurilo Pimenta, ele que é o diretor administrativo aqui da Câmara Municipal de Votuporanga. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta ainda aqui da Câmara para poder mostrarmos como que funciona alguns departamentos. No próximo bloco, vamos conhecer o importante trabalho da assessoria de imprensa. O intervalo é bem rápido, não saia daí, eu aguardo você. Até já. Voltamos com o programa Cidadania. Como você está acompanhando, hoje nós estamos realizando a segunda parte dos programas sobre as eleições. Estamos aqui na Câmara Municipal de Votuporanga para sabermos como funciona alguns setores. Nós já falamos no primeiro bloco sobre a parte jurídica e também administrativa. E agora vamos fechar essa visita aqui na Câmara falando sobre a assessoria de imprensa. Aqui ao meu lado, Emerson Bortolai, assessor de imprensa da Câmara Municipal de Votuporanga, da qual também eu agradeço a sua participação mais uma vez no programa Cidadania. Eu gostaria que você falasse como é que é o seu trabalho junto aos vereadores, qual a importância da assessoria de imprensa para os vereadores. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Danilo. Obrigado a todos os que estão assistindo o programa Cidadania da TV Unifev. É mais uma oportunidade que essa importante emissora de televisão de Votuporanga e região nos dá para mostrar os serviços, os trabalhos legislativos que são realizados diariamente em prol da comunidade votuporanguense. Respondendo à sua pergunta, a assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Votuporanga, ela faz o elo entre a imprensa, os órgãos de comunicação, como, por exemplo, a TV Unifev, os demais veículos de comunicação, rádios, jornais, sites, revistas, enfim. Todo aquele trabalho que nós fazemos de comunicação, nós fazemos esse elo com a imprensa de Votuporanga, que, diga-se de passagem, é uma imprensa bastante atuante, que dá total destaque aos trabalhos legislativos. Na prática, para que as pessoas possam entender melhor, qual que é o seu dia a dia aqui, vamos dizer assim? Na verdade, assim, nós ultrapassamos até o limite da função de uma assessoria de comunicação. Porque, por exemplo, nós fazemos também a agenda dos vereadores, tirando esse período que nós estamos agora no período eleitoral, o pré-eleitoral e o pós-eleitoral, em que o nosso serviço ele ficou restrito apenas aos trabalhos de divulgação dentro das nossas redes de comunicação interna, tipo o site da Câmara Municipal de Votuporanga, porque a lei eleitoral ela nos proíbe de muitas divulgações nesse período eleitoral. Mas
Antes disso, nós fazemos também a agenda dos senhores vereadores, o trabalho de agendamento de entrevistas, tanto pela TV Unifev como as demais emissoras de rádios e de televisão aqui de Votuporanga. Nós fazemos esse elo entre os vereadores e a imprensa, seja ela para solicitação de entrevistas, de informações que nos competem a ser divulgados para a população, mas é bom destacar que todas essas informações, nós temos um portal de notícias que ele é totalmente transparente, que a Câmara de Votuporanga oferece à população. E também é seu papel, por exemplo, acompanhar numa inauguração, numa solenidade também, acompanhar o trabalho dos vereadores, aqueles vereadores que representam a Câmara, para estar divulgando, não é isso? Sim. Todo e qualquer tipo de trabalho fora do prédio do Palácio 8 de Agosto, que é o prédio da Câmara Municipal de Votuporanga, nós acompanhamos os senhores vereadores, aqueles que são nomeados pelo presidente Meidão para representar a Câmara Municipal na ausência do presidente, em razão de outros compromissos. Ele tem essa finalidade de nomear todos os senhores vereadores para acompanhar inaugurações, eventos, reuniões fora do plenário. Nós fazemos esse acompanhamento também para que, dentre esses eventos, muitas vezes os jornalistas solicitam entrevista com os senhores vereadores. Então a gente faz esse intercâmbio entre a imprensa e os senhores vereadores. Mas uma informação importante que nós destacamos aqui no programa Cidadania, Danilo, é que recentemente, agora no segundo semestre de 2020, num trabalho de fôlego da setor administrativo e setor jurídico da Câmara Municipal de Votuporanga, nós lançamos dentro do nosso portal toda a informação que é o setor de informação que está inserido na Carta do Cidadão dentro do portal www.câmaravotuporanga.sp.gov.br. Essa Carta do Cidadão, ela atende todo qualquer tipo de solicitação e informação, seja ela qual for, dentre o âmbito do Poder Legislativo votuporanguense. A gente sabe que quando tem as sessões, os vereadores e a imprensa recebem um release com os projetos que vão ser votados, com as indicações. Como é que funciona a elaboração disso antes das sessões e qual o seu papel durante as sessões? Bom, nós temos as nossas sessões ordinárias que acontecem todas as segundas-feiras a partir das 18 horas. Ela é transmitida pela TV Unifev. Infelizmente, nesse período eleitoral, nós estamos proibidos de fazer essa transmissão, como os demais veículos de comunicação. Sempre às 6 da tarde. Sempre a partir das 18 horas, todas as segundas-feiras. Nós temos um setor de imprensa aqui que é bem dinâmico. Nós oferecemos toda a estrutura para os profissionais de imprensa, como computadores, Wi-Fi, café, água, enfim, tudo aquilo, um suporte que os profissionais de imprensa necessitam. Na segunda-feira, por volta de 15 horas, nós disparamos para toda a imprensa as proposituras, os releases que serão lidos, apresentados na sessão ordinária das 18 horas. Para que isso? Através de uma solicitação do nosso departamento jurídico para facilitar o trabalho da imprensa. Ou seja, os profissionais que aqui vêm acompanhar e fazer o trabalho legislativo já têm em mãos tudo aquilo que vai ser discutido em plenário, seja pelas proposituras ou os projetos que foram colocados na ordem do dia. Só não apenas não terão, anterior a isso, os pronunciamentos, porque o vereador, cada vereador, os 15 vereadores, cada vereador tem um tempo regimental na tribuna de 12 minutos. Aí o vereador fala aquilo que lhe compete. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Também fica o nosso convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Danilo, a todos da TV Unifev e esse importante programa Cidadania. Aqui nós encerramos essa visita aqui na Câmara Municipal de Votuporanga, onde no programa de hoje você teve a oportunidade de conhecer um pouco de alguns setores, de como esses setores funcionam aqui na Câmara Municipal, já que estamos falando de eleições. Agora nós vamos acompanhar um depoimento da doutora Encarnação Manzano, ela que é ex-vereadora e recebeu a gente na sua casa com muito carinho e comentou com a gente sobre essa experiência de ter sido vereadora. Vamos acompanhar. Durante o programa de hoje, nós vimos como funciona a Câmara Municipal aqui de Votuporanga. E agora, nada melhor do que conversarmos com uma pessoa que já atuou como vereador para poder nos contar
como foi essa experiência. Quem vai contar isso para a gente é a doutora Encarnação Manzano, ela que é ex-vereadora. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania. Eu gostaria que a senhora contasse, por gentileza, sobre essa sua experiência como vereadora, como é que foi para a senhora ter passado por todo esse momento na Câmara Municipal. Eu é que agradeço, Danilo, por estar aqui mais uma vez na TV Unifev. É sempre importante para a gente estar participando. Olha, com relação à Câmara, para mim ser vereadora foi uma experiência extraordinária. Foi uma experiência que me ajudou muito a conhecer melhor Votuporanga, me ajudou a ver as entranhas da cidade e o que acontece e poder contribuir de alguma forma com uma legislação favorável a todos os munícipes. Então, para mim, foi realmente uma experiência boa. Não tenho nada que dizer que foi negativo. Foi tudo muito positivo. Foi um período de aprendizado, de perceber como a visão das pessoas, né, diferem quando você está como munícipe e quando você está lá como vereadora, né? Porque quando a gente está lá, a gente percebe que o vereador é aquele que busca detectar problemas na cidade e levar isso para o executivo. E muitas vezes a gente percebe que o executivo tem vontade de fazer, ele quer fazer, mas muitas vezes não existem recursos para que isso seja feito. Então isso é uma situação que muitas vezes o munícipe tem dificuldade de entender, porque ele não está ali no dia a dia. Mas a experiência foi boa. Eu acho que eu e outros que estiveram ali sempre lutam por fazer uma gestão melhor possível e ajudar Votuporanga naquilo que é possível para melhorar a vida e a qualidade de vida de todos os cidadãos de Votuporanga. Então, para mim, foi um presente. Foi uma experiência muito positiva e que mais pessoas, jovens, poderiam, né, utilizar esse lugar para fazer muito mais por Votuporanga. Tá certo. Só de estar lá, poder apresentar projetos, trocar ideias, né, trazer algo diferente para a cidade já traz uma satisfação. Sim, porque você percebe que você está contribuindo de forma positiva com a cidade. E isso te dá uma satisfação interior. Isso é uma realização até pessoal, não só profissional, mas também pessoal. Então eu penso que, principalmente na minha experiência, a minha experiência foi muito boa, porque no período quando eu estive na Câmara, nós nos dávamos muito bem, havia um relacionamento muito bom entre os vereadores e a gente estudava muito cada projeto para ver até que ponto esse projeto seria positivo ou não. Se fosse positivo, ia, se não fosse, não ia. Então, o vereador ele tem que ter uma visão do todo, uma visão do coletivo. Quando ele percebe que os projetos vão beneficiar o coletivo, esses projetos são os ideais, né? Então, eu fico muito feliz de ter participado, foi uma experiência boa e que eu penso que deveria ser, assim, mais pessoas, mais mulheres se candidatarem para exercer essa função, porque Votuporanga só teria a ganhar com ideias novas, com pessoas que realmente pensam no bem-estar de Votuporanga. Tá certo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu é que agradeço sempre. É sempre um prazer estar aqui na TV Unifev participando das programações. Tá aqui. Muito obrigado. Está aí, portanto, né, conhecemos aí um pouco, né, dessa experiência da ex-vereadora, professora doutora Encarnação Manzano, que foi vereadora aqui em Votuporanga. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra no próximo programa com mais um tema do seu interesse aqui no Cidadania. Obrigado e até lá.